Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo dia de Jomar. Muito obrigado por estar acompanhando aqui a nossa jornada de Medicina de Áreas Remotas pela UFPR. Espero que estejam gostando. Quem perdeu o primeiro dia, se liga aí que está disponível ainda pelo YouTube. As aulas foram maravilhosas, falando sobre um pouco de medicina humanitária, sobre doenças relacionadas ao enjoo no mar. Enfim, e hoje temos mais palestras imperdíveis ainda. Já agradecendo vocês pela presença e vamos dar início, então. Hoje começaremos com a aula com o Dr. Davi Spillmann. Ele é secretário-geral da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tenente-coronel dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, médico do município do Rio de Janeiro, membro fundador da International Drowning Research Alliance, membro da Comissão de Prevenção e Médica da International Life Saving Federation. Enfim, é uma satisfação imensa ter o senhor aqui, doutor. Muito obrigado por aceitar o convite e que seja uma boa aula para nós. Obrigado, Heron. Estão me escutando bem? Estamos sim. Ótimo. Eu vou compartilhar aqui a tela, então. De antemão, já peço para vocês, se puderem seguir aí os Instagrams, são muito informativos, sempre a gente compartilha lá pela nossa liga também, a Sobrasa e do próprio doutor. Só me confirma, Heron, se tá vendo aí direitinho. Tá vendo sim, tá tudo certinho, doutor. Maravilha, obrigadão. Vamos lá. O pessoal já está vendo no YouTube, já está transmitindo e tudo? Já está, certinho. Excelente. Então, deixa eu ocultar aqui embaixo, né, para a gente gravar melhor. Pronto. Tá? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Liga de trauma, de medicina remota. É sempre importante aí o conhecimento que a gente possa passar. E a minha área, a minha função aqui é passar para vocês a minha experiência sobre afogamento. Tá? Eu trabalhei minha vida inteira praticamente profissional em terapia intensiva, medicina pré-hospitalar, atendendo urgências e principalmente afogamento. Então, eu trabalhei na praia pelo menos 30 anos e daí vem a minha experiência que a gente entendeu ser necessário desenvolver várias pesquisas científicas para responder algumas perguntas que a gente tinha logo no início, nos anos 90, quando a gente não sabia exatamente o que fazer com o afogado, como fazer, aonde ressuscitar, na areia, leva para a ambulância, quais são as melhores dicas, quais as medicações melhores, na terapia intensiva. Quer dizer, existe uma gama muito grande de perguntas e a gente, ao longo dos anos, nós fomos investigando cada pergunta desse, até que agora a gente tem poucas, a gente ainda tem perguntas para serem feitas, mas são muito menos do que eram antes. E o que eu vou mostrar para vocês é um resumo do que a gente tem de afogamento, do que a gente entende do problema e o que a gente pôde entender como melhor solução para o afogamento. Eu vou começar passando um vídeo e eu vou pedir a ajuda do Heron para saber se está rodando, se está escutando. Vamos escutando sim, doutor. Tudo certinho. Ótimo. Então vamos tocar. Então, esse camarada, né, um americano, ele viu esse toco de madeira num local que você vê que não tem onda, não tem nada, é uma baiazinha, e ele resolveu entrar dentro da água para pegar esse toco, por alguma razão que ele tinha lá, ele entrou nessa região para pegar o toco. E estava tranquilo com o toco na mão, né, boiando, né? Como a gente sabe, o flutuador é tudo de bom para quem não sabe nadar.
você percebe claramente que ele quer voltar para onde ele veio, porque ele foi lá buscar o toco, né? Ele quer levar o toco de volta, né? E aí ele acha que o toco está atrapalhando a natação dele, está impedindo ele de voltar para o lugar, ali para a beira da água, para a beira da parede ali, onde não tem água. Oh, shit! Grab the wood! Você vê que tem alguém gritando, segura a madeira, a madeira está numa distância dele de o quê? 50 centímetros. E ele não consegue pegar essa madeira. Grab the wood! I think you better get in there. Esse vídeo é muito importante para a gente entender alguns mitos. Primeiro, quem se afoga não pede socorro. Segundo, para quem não sabe nadar nada, como é o caso desse rapaz, desse senhor, você pegar o flutuador é difícil. Até você conseguir nadar meio metro ou 1 metro é complicado. I think you better get in there, dude. Aí tem alguém lá fora dizendo em inglês, tem que entrar alguém tem que entrar para salvar ele. They're gonna die. Ele vai morrer. E aí chega o resgatador, o socorrista, que nada um pouco melhor, né? Veio com mais facilidade até ele para ajudar ele. They're gonna try to kill you. Don't pull him down! Don't pull him down! Ele não está afundando o camarada porque ele é mau, porque ele não gosta do camarada que veio socorrer ele. Ele simplesmente está fazendo isso porque ele está numa situação que a gente chama de estresse. Ele está completamente apavorado, não pensa, não raciocina mais, não obedece comando, e ele tenta agarrar ele como se fosse uma tábua. Don't put him down! Just hold on! Don't let him get out there, because that current gonna take his ass. He's gonna die in there. Então ele afunda, tem alguém dizendo lá fora, ninguém tem uma vara para a gente dar para ele, para puxar eles? Aí surgiu a vara aí, você vê a sombra dela ali, mas está muito longe. Você pode perceber também, vocês podem se perceber também, que o afogamento está acontecendo a não mais de 5 metros do local seco e das pessoas que estão olhando. I ain't getting that fucking water, man. I ain't running no boat with them. Alguém fala assim, alguém tem que entrar para salvar eles. E aí o cara fala muito acertadamente, eu não vou entrar na água porque eu vou me afogar e vou morrer junto com eles. Como foi o caso, como está sendo o caso do socorrista. Então, e aí os dois morreram afogados. Afogamento ele ocorre muito rapidamente. Ele ocorre muito rapidamente, muito silenciosamente. Você viu que não tinha barulho nenhum dos afogados. O barulho é das pessoas que estavam fora da água. E ele acontece de forma muito crítica. Ou seja, eu tenho uma pessoa que está muito bem agora e em 3, 4, 5 minutos ela pode estar em parada cardiorrespiratória. Então, ela é uma pessoa rígida que em 3, 4 minutos está parada. Ele é muito dramático sempre. Tá? E esse tipo de situação acontece sempre no nosso dia a dia. Nosso planeta Terra, 75% de água, cada vez mais ocorrem afogamentos. O Brasil é o país com o maior número de salvamentos em todo o mundo e um grande número de mortes por afogamento. 10 pessoas se afogam, uma morre a cada minuto no mundo.
16 pessoas morrem afogadas diariamente. Então, no dia de hoje, 16 brasileiros vão morrer afogados. Afogamento é a primeira causa de morte de 1 a 4 anos de idade, segunda de 5 a 9, terceira de 10 a 14, e terceira de 10 a 24 anos. Ou seja, nossos jovens morrem principalmente por afogamento. E o homem morre muito mais, 7 vezes mais do que a mulher, porque ele se arrisca mais, ele não avalia tão bem o risco, porque o afogamento ele é um equilíbrio entre o risco ambiental e o comportamento de risco. Então, você tem um risco muito baixo, você tem uma pessoa que não precisa saber nadar muito. Mas se você tem um risco muito alto, você precisa ser uma pessoa que saiba nadar mais do que aquele risco. Então, por exemplo, eu sou um grande nadador, surfista, mas se me colocarem na Nazaré com aquelas ondas, eu vou morrer afogado. Então, a minha competência aquática ela não é suficiente para enfrentar aquele risco daquela forma. E isso em relação a qualquer tipo de trauma, fora afogamento também. O Brasil ocorre o maior risco de afogamento é no norte e no centro-oeste do país, ou seja, fora do litoral. O afogamento acontece 75% em água doce, ou seja, rios, lagos e represas principalmente, 15% apenas em praias, com morte, né? Mas os afogamentos com salvamento são mais frequentes em praia, porque ali tem um guarda-vidas e acaba fazendo muito mais socorro, muito mais atendimento ao afogado, do que em áreas, por exemplo, com rio, onde a pessoa está pescando, ou numa cachoeira, onde ele vai atravessar de barco. Né? O risco estimado de um local onde não tem guarda-vidas é de 50 vezes maior a possibilidade de óbito. O custo médio é R$210 mil, ou seja, a gente gasta 1,4 bilhões de reais com afogamentos todo ano. Uma parte disso tem que ser investido em prevenção, porque a gente vai economizar vidas e vai economizar dinheiro também. Como é que nós vemos o afogamento, o problema afogamento? Nós vemos prevenção como sendo o elo mais forte da cadeia de sobrevivência. E como é que a população vê o problema afogamento? Ela acha que o importante é aprender primeiros socorros, que o importante é aprender a fazer o salvamento, quando a gente sabe que não é. Dá uma olhada nesse trabalho que foi publicado na Resuscitation há uns 3 anos atrás, onde a gente mostra que numa temporada, né, em 5 temporadas de dado, coleta de dados, numa praia bem pequena de 4 quilômetros de extensão, em Santa Catarina, a gente observa que o número de intervenções foi altíssimo dos guarda-vidas e que 99,9% dessas intervenções foram feitas sobre a prevenção, primeiro anel. Você pode perceber também que o resgate é 0,1% e que a possibilidade de fazer um primeiro socorro é 0,02%. Então, você vê como é importante a prevenção para esse tema afogamento. E a gente percebe claramente que a gente está no caminho certo. Prevenção, prevenção, prevenção. E você pode ver nesse gráfico como está reduzindo, como vem reduzindo ano a ano o número de óbitos por 100 mil habitantes. Então, mostrando que a população está crescendo, mas os óbitos estão sendo reduzidos em relação ao afogamento. E nós só vemos 6% de todo o problema. O que, na realidade, nós estamos enxergando do afogamento é apenas a parte onde ocorre o atendimento hospitalar ou a morte que é preenchida através do atestado de óbito. O resto todo, quer dizer, todos os resgates que foram feitos, todas as prevenções que foram feitas, a gente não consegue enxergar isso no todo. O que a gente vê é apenas a ponta de um iceberg. Em 1771, eles elaboraram o primeiro protocolo, a primeira recomendação de ressuscitação, que era baseado no afogamento. E ele dizia para aquecer a vítima e remover as roupas molhadas,
aspirar a água posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés. Nós não fazemos mais isso. Estimular a vítima com fumo de tabaco por via retal ou oral. A gente, graças a Deus, não faz mais isso, mas se fazia na época. Utilizar o método de respiração boca a boca, nós fazemos isso até hoje. E as sangrias nós já paramos de fazer. Essas eram as recomendações de ressuscitação na época e era baseado em afogamento. Como foi essa história na cidade do Rio de Janeiro, a história da ressuscitação? É uma cidade que tem muita área espelhada e isso tudo começou muito fortemente na praia de Copacabana, com esse primeiro posto de observação de guarda-vidas, que o guarda-vidas ficava lá em cima. A gente não sabe exatamente como ele fazia para descer, mas certamente tinha alguma forma de descer. Essa primeira ambulância fazia o atendimento do pré-hospitalar do afogado, em 1930. Uma manobra de Schaefer, como se fazia antes do Peter Safra estabelecer o boca a boca como a melhor medida. Apertava-se, né? Fazia uma compressão torácica, fazendo uma expiração forçada e aí uma inspiração passiva, quer dizer, o contrário da fisiologia respiratória. E isso funcionava. Isso começou a ser inventado para retirar água do pulmão, mas não, na realidade não retira água do pulmão. Na realidade, o que faz era fazia uma respiração artificial e acabava salvando muita gente. O que mudou daquela época para agora é uma situação como essa. Encontre o Wally. Né? Me diga onde é que está a areia, onde está a água, aonde está o afogado e aonde que eu tenho que colocar o meu guarda-vidas para dar segurança numa situação dessa. Esse slide mostra muito claramente a importância da prevenção. Todo esse povo tem que ir para a praia sabendo aonde é o risco, qual é o risco, qual a competência, como se relacionar com esse risco sem se colocar como afogado. Veja essa situação, Praia de Copacabana, visita do Papa ao Rio de Janeiro, 2,5 milhões de pessoas em 4 quilômetros de praia. 1,5 metro de onda, 145 resgates, 130 guarda-vidas trabalhando, 3 ambulâncias, 2 helicópteros, 1 centro de recuperação de afogados. Foram feitos 37 atendimentos médicos e nenhum óbito. Veja essa outra situação 2 anos depois. Mesma praia, mesma onda, foram feitos 2.000 resgates num dia apenas. 560 guarda-vidas trabalhando, mais 180 voluntários, 5 ambulâncias, 2 helicópteros, 2 centros de recuperação de afogados, 135 atendimentos médicos, a maioria afogamento, e 4 óbitos por afogamento. Qual a diferença daquela situação, né, da visita do Papa, para essa situação aqui? É aquilo que a gente estava conversando. O ambiente de risco é o mesmo. O que varia é o comportamento de risco. As pessoas que foram ver o Papa, elas estão vestidas, elas não usam álcool, elas estão focadas naquele evento religioso, enquanto essas pessoas que foram à praia, elas bebem, elas comem, elas querem entrar na água de qualquer maneira. Então, o comportamento de risco ele tem uma influência muito grande dentro desse binômio, né, de área de risco, comportamento de risco. Eu preciso ter pessoas que entendam o risco e digam, olha, eu não tenho competência para entrar nesse local, eu não vou entrar. Tá? Isso é extremamente importante no afogamento. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão das vias aéreas. Significa que basta uma aspiração de água, ou seja, uma criança que foi deixada na banheira com uma lâmina de água, a mãe foi atender a porta, ou pegar o sabonete ou a toalha, a criança escorrega, fica com a face voltada na água e ela aspira a água. Isso é afogamento. Tá? E o afogamento, quando a gente fala, a pessoa está se afogando, ela na realidade está passando um sufoco dentro da água. O afogamento tem que ter aspiração de água. Tá? E ele pode ser primário ou secundário. Ele pode não ter causa precipitante. Eu avaliei mal o risco.
ou superestimei a minha competência aquática e me coloquei numa situação de afogamento. Ou ele pode ser um afogamento secundário. Ele pode ser causado por uma droga, ele pode ser causado pelo álcool, principalmente, uma crise convulsiva, um trauma, ou um infarto, ou alguma coisa que causou, que precipitou, que provocou rapidamente uma queda na competência aquática. Então, a minha competência aquática estava acima do risco, então eu não vou me afogar. Mas, de repente, aconteceu alguma coisa que eu reduzi a competência aquática, né? O extremo disso seria a perda da consciência. Eu sei nadar muito bem, eu perco a consciência e aí eu me afogo imediatamente se eu não tiver de colete ou se alguém não me tirar. O processo do afogamento ele funciona um pouco diferente conforme as idades. Uma criança que cai na piscina, ela afunda direto normalmente. Mas, em geral, o afogamento eu entrei dentro da água, comecei a perceber que eu não estou conseguindo flutuar, manter a minha via aérea fora da água, eu começo a entrar água na boca e eu cuspo, eu engulo a água, até que em um determinado momento, e isso acontece muito rápido, eu aspiro essa água. Nesse momento que eu aspirei a primeira vez, a segunda respiração, a terceira, eu já estou aspirando de novo, e isso evolui muito rapidamente, em segundos a 1 minuto, eu já estou com edema agudo de pulmão. Então, ele evolui muito rapidamente daquele momento em que ele ainda não aspirou para aquele momento em que ele está em edema agudo de pulmão, um grau 3 ou 4, para uma queda no oxigênio, na pressão arterial de oxigênio muito rápida, e aí eu perco a consciência, né? E paro de respirar ao mesmo tempo. E aí eu estou em grau 5, e aí eu mais 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, meu coração para, eu estou em grau 6, parada cardiorrespiratória. Essa evolução é muito rápida e ele evolui por todos os graus de afogamento. Isso é só para corroborar o slide anterior, né? Você primeiro é uma vítima verde, você entra num local que você não entende, que é arriscado, você nem sabe que é um potencial afogado, para quando você se torna uma vítima amarela, que você percebe que você está no sufoco. Nesse momento, você tem ferramentas para sair daquela situação, ok, você saiu, se livrou. Você não tem ferramentas para sair daquela situação, você começa a entrar num estado de desespero que a gente chama de vítima vermelha. E aí aquela vítima que a gente viu, aquele camarada que estava agarrando o outro ali dentro da água, né? E ele não pensa que vai matar o outro, ele só quer respirar. Até que você perde a consciência e para de respirar e se torna uma vítima preta, ou seja, de cor preta. Tá? É aquela vítima que está em parada respiratória, o coração ainda está batendo, ela está inconsciente. Qualquer tipo de afogamento, água doce, a água do mar, ele tem o mesmo, a fisiopatologia é muito parecida, tá? E a gravidade é muito parecida, o prognóstico é a mesma coisa e o tratamento é a mesma coisa. Ele cursa com hipóxia, e aí a hipóxia vai depender do grau de afogamento, desde do mais simples, daquele que aspirou e está tossindo, até o mais complexo, que é aquela aspiração, aquele edema agudo de pulmão, e aquilo vai agravando a hipóxia. E a hipóxia gera essa própria parada respiratória e a própria parada cardiorrespiratória. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma imagem aqui de hipotransparência, uma pequena quantidade de água que foi aspirada, 1 grau 2, uma quantidade de água que foi aspirada um pouco maior, 1 grau 3, a imagem do 3 e 4 é muito semelhante, isso é apenas meio copo d'água, ou seja, basta meio copo d'água para você estar com um quadro grave desse, de edema agudo pulmonar não cardiogênico, provocado pela aspiração da água. Os homens se afogam mais, os solteiros se afogam muito mais, porque eles se arriscam mais, mais de 50% acha que sabe nadar, ou seja, esse achar que sabe nadar tem a ver com aquela questão que a gente conversou, da competência aquática. Eu olho para o lugar
e uma praia eu sempre fui lá, mas hoje está em ressaca. A praia mudou, as condições mudaram. A minha competência aquática é a mesma, mas o risco aumentou naquele local. Então, provavelmente eu vou me afogar. Quase 20% das pessoas que se afogam em praias estão alcoolizadas. Então, esse é um fator de risco também. E mais de 80% das pessoas se alimentam 3 horas antes do afogamento. Isso significa que quando você vai lidar ou manusear as vias aéreas, a possibilidade de você de haver vômito e isso provocar broncoaspiração é muito grande. Então, é um cuidado que a gente tem que ter sempre, entender que o estômago da vítima do afogado está cheio de alimento, normalmente, ar que ele engoliu e água que ele engoliu para se livrar, para livrar a água da via aérea ali. Toda essa aula que a gente está falando aqui tem tudo isso na nossa página, na página da Sobrasa. Tem cursos de suporte básico de vida, curso de suporte avançado de vida gratuito. É só entrar lá, fazer um cadastro, se inscrever e fazer o curso gratuitamente. E a gente tem um grupo de Telegram também, que tem quase 1.700 pessoas, onde a gente troca perguntas e respostas todos os dias. Então, eu sugiro a vocês, entrem nesse grupo do Telegram e as dúvidas vão colocando lá, a gente vai responder. Tem sempre alguém para responder. Essa é a cadeia de sobrevivência. E dentro da cadeia de sobrevivência, a gente tem o primeiro anel, que é a prevenção, o segundo, que é reconhecer o afogado, ou seja, eu tenho que ter aquela visão um pouco treinada para entender que a pessoa não está brincando na água, ela tá realmente passando um sufoco. Identifiquei isso, eu peço a alguém, olha, chama o 93 que eu vou tentar ajudar ela. E eu vou tentar ajudar ela sem entrar na água. Eu vou tentar jogar o flutuador, uma boia, uma pet, um espaguete, uma prancha, alguma coisa que a pessoa possa agarrar e ela possa parar o afogamento. E isso tem que ser feito antes daquele momento desesperador que o cara estava lá no começo do vídeo. Tem que ser feito no momento em que ele ainda tenha algum deslocamento na água e que ele ainda tenha a cabeça para pensar em pegar esse flutuador. Tá? Isso deve ser feito fora da água. Ou seja, você não deve tentar entrar dentro da água para fazer o socorro, a não ser que você tenha treinamento. O risco disso é você morrer junto com a vítima. E o que a gente vê são, por dia, dos 16 pessoas que morrem afogadas, 2 morrem tentando ajudar uma outra pessoa a não se afogar. Forneceu flutuação, acalmou a situação. O que aquele camarada de camiseta branca deveria ter feito? Ele poderia ter entrado, mas ele deveria ter entrado com algum flutuador e entregue o flutuador na mão do afogado. Esse afogado ia segurar aquele flutuador, ia salvar ele, e ele não se colocaria em tanto risco como ele se colocou. Forneceu o flutuador, espera aquele 193 chegar, o bombeiro lá, o profissional chegar, para retirar de dentro d'água. Não existe urgência em retirar a pessoa de dentro d'água. Existe urgência em retirar a via aérea de dentro d'água, para parar o afogamento. Para só então, realizar o suporte de vida. Esse aqui é um cardápio de programas de prevenção que a gente tem disponível para vocês na nossa web também. São diversos programas de prevenção, aqui na escola, piscina mais segura, surf salvo, emergência aquática, primeiros socorros, Life Saving Club, município mais resiliente a afogamento, campanhas como a campanha mundial, a campanha latino-americana. Tem 5 gibis de prevenção e afogamento, tem 5 desenhos animados também, jogos online, quer dizer, não é falta de programas e material que vai acontecer um afogamento. Na realidade, eu preciso que vocês que estão assistindo comecem a pensar como é que eu posso ajudar. E a primeira ajuda é entrar no grupo Telegram e participar e se candidatar a ser um voluntário e ir nas escolas ou ir nas piscinas, começar a dar essa mesma palestra que eu tenho certeza que depois de um treinamento básico, vocês serão capazes de executar. Qual o modo mais fácil de reconhecer o afogamento? A gente falou, o mais fácil é um afogado
dificilmente acena por socorro. Normalmente, ele gasta todos o esforço que ele tem flutuando. Então, quando ele percebe que ele tem que chamar para o socorro, ele não consegue verbalizar e nem gesticular. Então, ele afunda silenciosamente. Como reconhecer um afogado? Aquele cara que está nadando em pé, sem se deslocar. Esse é o afogado, ele não está brincando dentro da água. E qual a melhor forma de ajudar o afogado? A gente viu jogar algum material, esticar uma corda, um galho, alguma coisa que você possa salvar, ajudar, sem entrar na água. Se você resolveu entrar na água, lembra sempre, tem que levar algum tipo de flutuador para você entregar para a vítima e não se submeter a que seja agarrada e morrer. E claro, se você, para os profissionais, as vítimas conscientes, a gente apenas flutua ela via aérea e tira ela de dentro d'água. Para as vítimas inconscientes, a gente faz o suporte básico de vida ainda dentro d'água, ou seja, ventilação dentro d'água. Isso dá à vítima pelo menos 3 a 10 vezes mais chances de sobreviver ao afogamento. E a gente retira o afogado, dando preferência para uma posição onde não ocorra o vômito. Se eu colocar ele no ombro, ou se eu colocar ele em posição horizontal, a possibilidade de vômito ou de regurgitação é muito maior. Regurgitou ou vomitou, a aspiração é uma coisa certa, e aí complicou o afogamento com uma broncoaspiração de conteúdo gástrico. Resumidamente, como é que a gente faz? Assim que a gente colocou a vítima na areia ou na borda da piscina, a gente checa a resposta da vítima. Você está me ouvindo? Se a vítima respondeu, significa que está respirando, o coração está batendo, ótimo. Boto em decúbito lateral direito e espero a ambulância que eu chamei, o 93, que eu chamei, chegar. Se eu não chamei ainda o 193, é hora de chamar. Se ele não me respondeu, ou seja, se não respondeu aquela checagem de resposta, eu vou pedir a alguém, chama o 93, confirma que eu vou precisar de alguém, porque ele pode estar inconsciente, ele pode estar em parada respiratória isolada ou em parada cardiorrespiratória, e os 3 são graves. E aí eu vou abrir as vias aéreas, eu vou ver, ouvir e sentir a respiração. Não ouvi, não vi ou não senti a respiração ou estou na dúvida, lembra que a gente está na praia, ou está num lago, ou está num parque aquático, ou está num condomínio, e quando você vai fazer isso, tem um barulho danado, vento, gente gritando, nem sempre é fácil de checar a resposta, checar a respiração. Estou na dúvida, vou iniciar 5 ventilações. Então, inicialmente, são 5 ventilações. E aí, se não houver resposta a essa ventilação, eu assumo que esteja em parada cardíaca e vou fazer 30 compressões. Se por acaso eu estou fazendo a primeira, a segunda, a terceira ventilação, ele me respondeu, ele balançou o braço, ele tirou a boca de perto, deu alguma resposta motora, ele está respirando, decúbito lateral direito, esperar o 93 chegar, a ambulância chegar e está tudo ok. Nessa parte que ele não respondeu, eu chamei o 93, pedi para alguém chamar o 93, estendi o pescoço, fiz ver, ouvir e sentir, não tem respiração, eu estou na dúvida, fiz 5 ventilações e não houve resposta, ou seja, eu chequei sinais de circulação através da checagem da ventilação e não houve resposta, eu assumo que ele esteja em parada cardíaca, porque ele não respondeu às minhas ventilações e eu vou começar 30 compressões. E aí eu identifico o melhor ponto ali no tórax e começo 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, até a ambulância chegar ou até o helicóptero chegar, porque existem algumas situações, numa praia cheia, você não consegue o atendimento da ambulância e você, às vezes, tem que ir com o helicóptero ou esperar o helicóptero aeromédico chegar. Qual é o melhor desafio, quer dizer, qual o maior desafio na prevenção? Eu vou rodar esse vídeo aqui.
Claro que isso é uma simulação, né? Mas a simulação é feita para mostrar que existe uma barreira entre o meu cliente, digamos assim, o cliente é aquela pessoa que está sob risco de afogamento, e o material que a gente tem para entregar, os programas de afogamento. E eu só consigo entregar esse programa para o meu cliente, ou fazer esta venda, né, gratuita, mas é venda, se ele entender que ele está sob risco. Então, esse é o nosso grande desafio. É o desafio de mostrar para as pessoas que todo mundo que está assistindo isso já se afogou alguma vez, ou já passou um grande sufoco alguma vez, e não foi normalmente uma vez. Às vezes tem várias vezes. E o que a gente quer é que não haja esse sufoco, que as pessoas possam entender que com os programas de prevenção a gente não está blindado contra o afogamento, mas que eles vão acontecer com muito menos frequência. E isso tem que envolver os mais novos e os mais velhos, toda a sociedade, para evitar uma situação como essa, uma criança de 10 anos de idade afogada em estado vegetativo persistente, após um dia de domingo, após um almoço, um churrasco, onde todo mundo foi dormir e ela ficou brincando na piscina, provavelmente bateu com a cabeça, desmaiou dentro d'água e foi socorrida, foi ressuscitada com sucesso, mas está em estado vegetativo persistente. Isso, sucesso, não é isso que a gente quer. Tá? E agradecer aí a disponibilidade e o convite. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Uma ótima palestra. Acho que deu para todo mundo entender a importância da prevenção no afogamento, né? Acho que é a parte primordial de tudo ali, que nem o senhor mostrou com muitos dados e tudo mais. A importância dessa prevenção e de também a gente conseguir disseminar isso para a população em geral. A Sobrasa faz um lindo trabalho aí. Já vou até deixar compartilhado aqui para seguir. Sigam lá a Sobrasa. É importantíssimo a gente disseminar esse conhecimento. Aqui tem alguns comentários. A Beatriz falou que o vídeo é um pouco perturbador, mas muito bom aprender o que não fazer, realmente. O doutor falou muito bem sobre isso também. A ideia é perturbar mesmo, é mostrar que isso é uma realidade. Aquela realidade do vídeo, ela corre praticamente 16 vezes por dia com o brasileiro. Exato. É um brasileiro que entrou num local que achava que ia lidar bem com aquela situação e quando ele percebe que ele não tem competência para enfrentar aquela situação, já é tarde. E, na maioria das vezes, ele está num local que não tem guarda-vidas, então não tem quem socorra ele, a não ser uma pessoa que também não sabe socorrer e que vai morrer junto. Então, isso é uma realidade que a gente, infelizmente, tem que usar esse impacto, né, para mostrar que isso é frequente, é comum, mas tem cura, né? Sim. E como o senhor mesmo mostrou, a maioria dos acidentes acontece em água doce, então realmente não tem nenhuma acesso ali de salvamento e tudo mais, né? Então, o primeiro salvamento é geralmente uma pessoa que está por perto e tal, que às vezes a pessoa vai tentar salvar e acaba acontecendo a fatalidade, que nem foi mostrado. O Luciano Messias Luque também está fazendo presente, perfeita abordagem, falou que Paraná está sempre em alto nível, obrigado. Luque é um dos nossos voluntários mais assíduos, ele tem um programa sensacional, é mestre em fazer um programa chamado Kim na Escola, ele já treinou não sei quantas mil crianças, é o local melhor para a gente treinar, né? Onde o HD tá limpo, memória RAM vazia, né? O que você inserir ali está gravado para o resto da vida. E, doutor, quando é criança, assim, ali o senhor falou um pouco sobre que vai mudar a RCP e tudo mais, e acontece bastante como o senhor mostrou, né? Fora essa abordagem de ensinar
Nas escolas, vocês têm alguma coisa que vocês ensinam os pais de primeira viagem, alguma coisa assim? O que a gente faz? A parte de primeiros socorros é muito mais um chamariz para a gente falar sobre prevenção, que é o mais importante, que é 99% da cura do afogamento. Então, a gente tem, como eu falei antes, a gente tem o KIM na escola, que é uma visita a uma escola fundamental, de ensino fundamental. E aí a gente passa um videozinho, dá um gibi, a gente tem um gibi muito legal, vários gibis legais, dá um gibi para as crianças, lê o gibi com as crianças, faz uma brincadeira com marionete, é sensacional. E isso a gente consegue atingir as crianças. As crianças levam o gibi para casa, elas leem com os pais em casa e com os irmãos. Então, a gente consegue entrar dentro do lar. Uhum. O outro programa é um programa chamado Piscina Mais Segura, onde a gente ensina o professor. A gente treina o professor de piscina, o professor de natação, né? que como ele tem o conteúdo sobre prevenção, resgate e primeiros socorros, e como ele passar esse conteúdo para as crianças no dia a dia, nas aulas, nos clubes, academias e escolas de natação. Então, a gente consegue, com isso, uma parte dessa informação também chegar em casa, né? Que é o que a gente quer, é um dos desafios que a gente tem. A gente tem o Surf Salva, que é um programa que treina surfistas em todo o Brasil. Antes era limitado ao litoral, agora com SUP, né, com stand-up paddle, todo mundo usando em Lagoa, em Rio, em outros locais, a gente consegue ampliar isso, e aí a gente pega e ensina ao surfista e ao usuário de stand-up paddle, a gente ensina prevenção com ele, prevenção com o próximo, prevenção, como fazer um resgate sem se tornar uma segunda vítima, e como realizar o suporte básico de vida em afogamento se tudo deu errado. Tá? E dá errado, né? Você imagina assim, todo mundo que está aqui presente, ou a maioria, é profissional de saúde. Né? Eu não sei fazer uma ressuscitação, eu não sei fazer o suporte básico de vida no afogamento. Imagina que a tua avó conta para o prédio todo que você é da área de saúde, que você anda de branco, todo mundo está te vendo. A primeira porta que eles vão bater na hora que der um afogamento no condomínio, no teu condomínio, no clube, é na tua porta. Vão bater lá e dizer, olha, tem um afogado lá. Eu sei que você é médico, você não é acadêmico, você é médico, a tua avó está contando para todo mundo. Então, não tem jeito, você vai ter que atuar. E, às vezes, como profissional de saúde, a gente chega na cena, isso já aconteceu várias vezes comigo, a gente chega na cena e a vítima ainda está dentro da água. Né? E a população pressiona você a fazer alguma coisa. Ela não quer saber se você é especialista em água, se não é. Ela quer que você faça alguma coisa. Você é a autoridade ali para fazer o pré-hospitalar. Você vai ter que tomar alguma atitude. Imagina, vamos estender um pouco para a temática do dia, áreas remotas. Você saiu, né? A área remota é você e a família. Né? Então, você vai ter que fazer tudo. A chance de você ressuscitar, é agora, é naquele local. Você não tem chance do afogamento de levar alguém para ressuscitar num hospital ou evacuar alguém para ressuscitar. A melhor ressuscitação é no local. Então, tudo isso é importante dentro do treinamento. E todos os programas que a gente treina prevenção, resgate, primeiros socorros. É claro que na escola fundamental, a gente não deixa as crianças fazerem ressuscitação. O que a gente quer é que elas reconheçam uma situação crítica, que saibam ligar 193 e chamar quem possa ajudar. Tá? Maravilha. Eu já compartilhei aqui o link do Telegram, pessoal. Entrem lá. E depois eu compartilho também o do site da Subrasa, que tem bastante os cursos, que nem o doutor falou, e mais informações. Roberto de Lima Costa aqui também se fazendo presente. Boa noite a todo mundo. Fábio Braga, também parabenizando pela aula. Nosso presidente, Fábio Braga, é o coronel Fábio Braga, nosso coronel Fábio Braga. E ele até falou aqui, doutor, como ser um voluntário da Subrasa? Preciso ser guarda-vidas? Quais são os pré-requisitos?
É a pergunta estratégica, né? É, Porque todo mundo que está assistindo a nossa live aqui acaba, porra, eu também quero ser um voluntário, eu quero. Os nossos cursos são cursos maravilhosos, né? Ele não fica dentro da sala de aula, ele é na praia, ele é na piscina. Então, são cursos. A gente tem um curso Suporte Básico de Vida em Afogamento Presencial que a gente faz com as ligas de trauma há mais de 15 anos. Né? Então, como se tornar um voluntário? Entrar no Telegram, lá a gente posta sempre o forms que tem que preencher, se candidatar, aí, quais são os passos, ler algumas coisas, fazer alguns treinamentos, e aí você recebe um material que a gente tem, dá um material gratuito, camisa, folder, várias coisas, para que ele possa aplicar isso na escola, ou no Ensinando Mais Segura, ou numa instrução, palestra, etc. Maravilha. Então, você não precisa ser guarda-vidas. Não. Pelo contrário. Guarda-vidas é aquele camarada que vai te ajudar a multiplicar. O que a gente quer, os professores, os atletas, todo mundo multiplicando essa missão, que é muito simples. Você vê assim, a gente tem para cada... A gente separa aí 12 a 15 cenários e esportes e atividades aquáticas. Então, tem casa mais segura, piscina mais segura, mergulho mais seguro, surf mais seguro. Para cada um desses, bastam 5 medidas e você consegue reduzir o afogamento em mais de 95%. Então, assim, é só você decorar 5 medidas, ir lá e conversar com a criança, como no teu prédio mesmo, né? Reúne as crianças do prédio, ou dentro de casa, ou no condomínio, ou na vila, reúne as crianças, lê o gibi, baixa o gibi na nossa web, lê o gibi com as crianças, acabou. Está feita a prevenção. Importantíssimo. Roberto de Lima Costa também se fazendo presente, falando do grande mestre Davi, referência mundial. A Helena aqui fez uma pergunta. Boa noite, doutor. Gostaria de saber um pouco melhor como fazer a técnica de respiração boca a boca. Poderia explicar um pouco melhor, por favor? Primeiro, Helena, é muito importante a gente dizer assim, que o boca a boca é a parte mais suja, mais importante, mas é a parte mais suja do complexo ressuscitação. Tá? Porque a gente vê, às vezes, em novela, a pessoa fazendo boca a boca, né? Aquele casal maravilhoso, um salvando o outro, mas a realidade é um pouco diferente. Né? A realidade tem ali arroz, batata frita, farofa, galinha, cerveja, aquele cheiro enorme, mas a ventilação é a parte mais importante para o afogamento. Porque o afogado é aquilo que a gente conversou, a parada respiratória ela é secundária, a parada cardiorrespiratória no afogamento ela é secundária à respiração. Então, a respiração para primeiro, para depois, alguns segundos ou 1 minuto e meio, o coração parar. Então, quando você pegou o afogado naquela janela de ouro, onde ele está só em parada respiratória, a ventilação é fundamental. Mesmo que ele esteja em parada cardiorrespiratória, se você não der oxigênio ali circulante, você está bombeando ou ligando um carro sem oxigênio, sem gasolina. Imagina a gasolina como oxigênio e o motor como o coração. Quando você começa a ligar um carro sem gasolina, o motor pode estar, mas não tem gasolina, não vai ligar. É o afogado, ele não tem oxigênio, ele parou por falta de oxigênio. Então, você tem que dar oxigênio primeiro através da ventilação para depois bombear o oxigênio. E o boca a boca é aquilo ali, acho que vocês devem estar fazendo treinamento disso, né? Não tem problema em relação a HIV, vocês todos têm que ser vacinados para hepatite B, o risco de transmissão de doença é baixíssimo, pode acontecer muito mais um resfriado, a Covid, algumas coisas podem acontecer, mas o risco disso é muito pequeno, né? Da transmissão e de óbito, então, é muito pequeno. Não existe nenhum caso de HIV, de SIDA por boca a boca. Então, pegar e peristender direito. Vale a pena, Helena, dar uma checada no nosso site. A gente tem como construir um manequim de PET de refrigerante com papelão. Então, você pode construir um manequim na sua casa, treinar o teu pessoal,
porque se acontecer alguma coisa com você, você vai precisar que uma outra pessoa esteja treinada para te fazer a ressuscitação. É um manequim simples, PET refrigerante, fita tape, papelão, um saco plástico, e você faz um manequim de ressuscitação. Maravilha. Gustavo Oliveira aqui, uma honra. Como guarda-vidas e acadêmico, ter o senhor ministrando uma aula pela FPR, Prevenir é Salvar. Thales Fernando parabenizando pela live, ele é da Bahia. A Bárbara, sou personal trainer, trabalho com natação, bato na tecla de prevenção e segurança aquática. Mas como posso ser voluntária, já foi falado. Flávio, parabéns pela forma clara e objetiva de oferecer conhecimento tão importante à nossa sociedade. Fábio Rodrigues Ribeiro. Matheus Inácio, boa noite, doutor. Em todo afogamento na praia é uma falha na prevenção. E quando você apita e orienta, mesmo assim é ignorando. Matheus, isso aí é um desafio. Eu vou te dizer como é que eu faço quando eu estou sempre surfando, e todo dia que eu estou surfando eu tiro alguém. Não estou falando de salvamento, eu tiro uma criança que está brincando ali na beira, eu oriento uma família. Eu faço da seguinte forma: eu chego perto e falo assim, porra, olha, eu vi uma pessoa morrer afogada há 2 dias atrás, aí onde você está. Cuidado. E saio. Eu abro espaço para que ele veja, pô, mas como é que é isso? Onde é que eu tenho que ficar? E normalmente acontece. Praticamente 100% das pessoas acontece isso. Essa pessoa que você tem que apitar é aquela pessoa que não entende, não compreende o risco, e ela está realmente sob risco. É difícil lidar com isso, mas não tem jeito, né? O americano faz muito uma coisa que eu acho muito legal. Ele usa um megafone e expõe a pessoa que não está atendendo ao guarda-vidas. Então ele fala, ei, você aí, você não quer dizer que lá, olha, tá perigoso isso aí. E começa a falar para ele, dar as dicas para ele, mas já sabendo que é um adolescente ou que é um adulto jovem que tem essa mania de achar que é o dono da praia, que com ele não vai acontecer, e acontece. A gente sabe disso que acontece. Sim. Os dados mostram isso, né, doutor? Geralmente com o pessoal jovem. Rafael Pessoa, parabéns, sempre bom escutar suas palavras. Samu RJ. Aqui mandaram o link do manequim. Acho que é isso, né? A Ana dando boa noite também. Acho que é isso. Muito obrigado, doutor. Satisfação total. Obrigado pela... Dá uma foto aqui, Heron. Oi? Com essa mão. Uma foto. Pare o afogamento. 5 medidas. Deixa eu tirar aqui, peraí. Foi. Perfeito. Valeu, doutor. Muito obrigado pela aula. Um abraço, boa noite. Obrigado, hein?